Olá, seja muito bem-vindo ao nosso módulo de Biologia do PDE. Na aula de hoje eu vou trabalhar com vocês três modelos importantes de ecologia: cadeias alimentares, bioacumulação e espécies invasoras. Então, vamos começar aqui com uma revisão de cadeias alimentares. Primeiro, o que são essas cadeias alimentares? Elas são a representação do fluxo de energia de um ecossistema. E esse fluxo de energia ele é sempre unidirecional e essa informação é importante, certo? As cadeias alimentares são formadas por produtores, consumidores e decompositores, sendo que os produtores são aqueles seres vivos que vão pegar a energia luminosa, vão gerar ali a energia daquela cadeia alimentar daquele ecossistema, certo? Então são ali as plantas, as algas, os fitoplânctons. Agora os consumidores são todos os seres vivos que se alimentam de outros seres vivos naquelas cadeias alimentares. Então, o gafanhoto, por exemplo, seria um consumidor que se alimenta da grama, por exemplo, do produtor, certo? Os decompositores são sempre fungos e bactérias que decompõem mesmo, degradam ali a matéria orgânica daquela cadeia alimentar, daquele ecossistema e voltam ali, retornam essa matéria para a cadeia alimentar novamente. As teias alimentares eu coloquei aqui para vocês conseguirem diferenciar são a representação de várias cadeias alimentares. Então, são as cadeias alimentares interligadas ali, certo? E aqui eu coloquei um exemplo de cadeia alimentar para vocês. Aqui a gente tem a grama como produtor, o gafanhoto como consumidor primário, consumindo, ele se alimentando do produtor, o pássaro como consumidor secundário, se alimentando do consumidor primário, que é o gafanhoto, a raposa como consumidor terciário, se alimentando do consumidor secundário, ou também como consumidor de terceira ordem, também é um termo que a gente pode utilizar. E a gente tem aqui os decompositores, que reparem que eu coloquei setinha saindo de todos os seres vivos aqui da nossa cadeia alimentar, que igual eu comentei com vocês, eles degradam a matéria orgânica de todos os seres vivos daquele ecossistema, daquela cadeia alimentar, certo? Agora vamos ver a aplicação prática desse conceito de cadeia alimentar nas questões modelo. Esse modelo específico, esse conhecimento, ele sempre vai ser cobrado nas questões modelo, pedindo que você identifique o nível trófico, ou seja, consumidor primário, produtor, consumidor secundário do ser vivo na cadeia alimentar, certo? Então vamos ver aqui esse primeiro modelo do Enem 2013 PPL, que fala o seguinte: a posição ocupada pela vaca na interação apresentada na tirinha a caracteriza como. Então vamos ler a tirinha para a gente identificar que posição é essa. A tirinha fala o seguinte: tenho que fazer uma redação sobre a vaca. O que será que escrevo, Miguelito? A vaca vive no campo. Ela come pasto, pasto e mais pasto. Muito pasto. Depois a vaca vem para a cidade e a gente come ela. Pronto. Quer dizer que para você a vaca é o intermediário entre pasto e nós. Então percebam que na tirinha a vaca é posta ali como consumidor primário. Por quê? Porque ela está se alimentando do pasto, da grama ali, que é um produtor, é uma planta, certo? Então a vaca aqui ocupa uma posição de consumidora primária, alternativa B. O homem aqui, que foi posto que come a vaca, seria, portanto, um consumidor secundário, certo? Ele está se alimentando do consumidor primário. Vamos falar agora sobre o modelo de bioacumulação que aparece demais na prova do Enem. Praticamente todos os anos esse modelo está presente na prova do Enem, certo? O que é a bioacumulação? A bioacumulação ou a magnificação trófica também é um nome que a gente pode dar para isso. É o acúmulo de substâncias ao longo dos níveis tróficos de uma cadeia alimentar. E essas substâncias vão sempre ser encontradas em maior concentração nos níveis tróficos mais elevados. Então, por exemplo, um consumidor terciário vai ter um acúmulo maior, uma bioacumulação maior do que um consumidor secundário, certo? Quanto maior o nível trófico do ser vivo, maior a bioacumulação, a magnificação trófica que ele tem, tá bom? Eu coloquei para vocês aqui as principais substâncias que costumam aparecer no Enem nessas questões modelos de bioacumulação de magnificação trófica, que são os metais pesados, e aí os principais são mercúrio, chumbo e cádmio, e os inseticidas. Então, essas são as principais substâncias que aparecem nas questões. Coloquei também um raciocínio-chave que vocês precisam ter para identificar esse modelo de questão. Você viu ali que a questão está falando de concentração ou de acúmulo de substâncias tóxicas e está falando também de cadeias alimentares ou de níveis tróficos, você tem que ligar uma luzinha aí, assim, deu uma luzinha imediatamente para esse modelo de bioacumulação, certo? Vamos para a aplicação prática, então, desse modelo aqui nas questões modelo. A gente tem aqui uma questão do Enem 2021, então, que fala o seguinte: o rompimento das concentrações mais elevadas dos compostos citados são encontrados em. E a gente tem
vários seres vivos aqui nas alternativas, né? Então vamos ver o texto aqui, que compostos são esses, tudo mais. O texto fala o seguinte: o rompimento da barragem de rejeitos de mineração no município mineiro de Mariana e o derramamento de produtos tóxicos. Então a gente tem aqui uma informação importantíssima, são produtos tóxicos nas águas do Rio Doce, ocorridos em 2015, ainda tem consequências para os organismos que habitam o Parque Nacional Marinho de Abrolhos, localizado a mais de 1.000 quilômetros de distância. Esse desastre ambiental afetou o fitoplâncton, as esponjas, as algas macroscópicas, os peixes herbívoros e os golfinhos. Então, citou aí vários seres vivos, né, de um ecossistema para a gente. E o comando falou o seguinte: concentrações mais elevadas dos compostos citados são encontradas em. Então, uma questão aqui, igual eu falei para vocês, está falando de concentrações elevadas e tem vários seres vivos aqui, está falando de uma cadeia alimentar também, de um ecossistema, né? Então, a gente tem que identificar qual seria o nível trófico mais elevado, o ser vivo ali que está mais avançado na cadeia alimentar, que é onde se acumula mais desses compostos tóxicos. E se a gente for analisar aqui, nesse caso seria então os golfinhos, certo? Então, os golfinhos seriam a resposta dessa questão, é onde vai ocorrer o maior acúmulo de substâncias tóxicas, uma maior bioacumulação, uma maior, portanto, magnificação trófica, certo? Próxima questão aqui, Enem 2017, fala o seguinte: os botos cinza acumulam maior concentração dessas substâncias, por quê? Tá, e aí tem as alternativas, né? São animais herbívoros, são animais detritívoros, são animais de grande porte, digerem o alimento lentamente e estão no topo da cadeia alimentar. Então a gente tem uma questão aqui que está falando de acumular maior concentração de algumas substâncias, e nas alternativas, está te perguntando qual é o motivo, né? E nas alternativas a gente tem a opção de estão no topo da cadeia alimentar. Então, a seguir já seria uma questão modelo de bioacumulação que daria para marcar tranquilamente sem ler o texto. Você lê o comando, lê as alternativas aqui, bate o olho nas alternativas só e já sabe que a resposta é estão no topo da cadeia alimentar, que é onde sempre vai se acumular mais substância tóxica, vai ocorrer uma maior bioacumulação, certo? Então, questão muito modelo aqui, muito tranquila, se repete demais na prova do Enem. Vamos falar agora sobre espécies invasoras ou espécies exóticas, certo? Ou espécies exóticas invasoras também. O que são essas espécies? São nada mais nada menos do que espécies que estão fora do seu local natural, do seu habitat natural. E qual que é o problema de elas estarem fora do seu habitat natural? O problema é o seguinte, é que estando fora do habitat natural, elas não vão possuir predadores, não possuindo predadores, elas vão passar por uma reprodução descontrolada, vão aumentar muito a população delas, certo? Por estar se reproduzindo sem parar, sem ter um predador para frear ali essa reprodução. Isso pode ocasionar, vai ocasionar, uma forte competição interespecífica com as espécies nativas daquele habitat onde a espécie exótica se encontra no momento e que possuem nichos ecológicos semelhantes, certo? Então, por exemplo, uma espécie nativa daquele ambiente que se alimenta dos mesmos alimentos da espécie exótica que migrou para aquele local, eles vão competir agora por possuírem nichos ecológicos semelhantes, vão competir e isso vai, consequentemente, gerar esses resultados aqui, que são a redução da população de espécies nativas, uma possível extinção das espécies nativas e um desequilíbrio ecológico naquele ecossistema. Além disso, também pode ocorrer aqui, pela espécie exótica, né, uma possível predação. Isso aqui é mais raro, mas pode ocorrer também. Mas então foquem muito, nesse caso, na reprodução descontrolada, por não existirem predadores, certo? Isso vai resultar em uma competição interespecífica com as espécies nativas daquele ambiente e vai resultar aqui em uma redução da população nativa, certo? Uma possível extinção e desequilíbrio ecológico. Esse é o raciocínio que vocês precisam seguir nesse modelo de questão de espécies exóticas para gabaritar sem dificuldade alguma, certo? Vamos ver na prática agora, então, esse modelo de questão. Uma questão aqui do Enem 2013 para a gente analisar, que fala o seguinte: as populações de espécies invasoras crescem bastante por terem a vantagem dele. A gente perguntou basicamente por que as espécies invasoras se reproduzem descontroladamente, né? E aí, igual comentei com vocês, é por causa da inexistência de predadores naturais. Então, já tendo conhecimento desse modelo, já tendo conhecimento disso, vamos direto para as alternativas para vocês verem que é mais um modelo que vocês podem marcar direto, tendo conhecimento do modelo de questão. Alternativa A: não apresentarem genes deletérios no seu pool gênico. Nada a ver, não tem essa questão de genes deletérios aqui, não é o que está relacionado com espécies invasoras. Alternativa B: não possuírem parasitas e predadores naturais presentes no ambiente exótico.
Perfeito. É isso, né? Igual eu comentei com vocês, elas mudaram para um habitat onde não é o habitat natural delas. Por não ser o habitat natural delas, elas não vão possuir predadores naquele natural. E não possuindo predadores, elas não vão ser freadas aí, né? A reprodução delas não vai ser freada. Elas vão se reproduzir e sem parar. Alternativa C, apresentarem características genéticas para se adaptarem a qualquer clima ou condição ambiental. Não necessariamente, primeiro que não são características genéticas e não é porque elas se adaptaram a aquele ambiente específico que elas vão se adaptar a qualquer clima, qualquer condição ambiental. Muito provavelmente isso não vai acontecer, certo? Alternativa D, apresentarem capacidade de consumir toda a variedade de alimentos disponibilizados no ambiente exótico. Também não. O que que a gente pode pensar? Uma espécie exótica que vira e mexe é cobrada ali nas questões, inclusive já foi cobrada nas questões do Enem, é o caramujo africano, né? E aí ele veio para o Brasil, né? Trouxeram ele para o Brasil, ele se reproduziu muito aqui. E aí o que que acontece? Essa alternativa fala que eles consumiriam toda a variedade de alimentos. Então, você está falando que o caramujo vai consumir, por exemplo, uma melancia que tem ali. Então, completamente aleatória essa alternativa, né? Alternativa E, apresentarem características fisiológicas que lhes conferem maior tamanho corporal que o das espécies nativas. Também não, elas não necessariamente possuem maior tamanho corporal. Dei o exemplo agora mesmo, por exemplo, aqui do caramujo. O caramujo é um pequenininho, né? Então, ele não vai possuir maior tamanho corporal que o das espécies nativas, talvez maior do que uma ou outra e tudo mais, mas não necessariamente essa é maior do que todas, certo? Enem 2022, agora, questão recentíssima, fala o seguinte: casos como o dessa árvore podem provocar a redução da biodiversidade, pois elas. Tá, então vamos ler o que é o caso dessa árvore, né? Fala o seguinte: o texto. A extinção de espécies é uma ameaça real que afeta diversas regiões do país. A introdução de espécies exóticas, então, já entregou para a gente aqui que é o modelo de questão que é extremamente recorrente no Enem, pode ser considerado um fator maximizador desse processo. A jaqueira, por exemplo, é uma árvore originária da Índia e de regiões do Sudeste Asiático, que foi introduzida ainda na era colonial e se aclimatou muito bem em praticamente todo o território nacional. Tá, então a árvore aqui do texto é uma espécie exótica, e esse é o ponto-chave dessa questão aqui, é um modelo de questão do Enem. Casos como essa árvore podem provocar a redução da biodiversidade. O que eu falei para vocês? Eu falei que uma espécie exótica ela vai se reproduzir sem parar por não ter predadores. Isso vai gerar ali uma competição, vai ter uma população muito grande, né, da espécie exótica, que vai competir com as espécies nativas, uma competição interespecífica, com as espécies nativas que possuem nichos ecológicos semelhantes, que se alimentam dos mesmos alimentos, tá? E aí, consequentemente, vai resultar em uma redução da população ali dessas espécies nativas, porque elas vão estar competindo agora pelo alimento e tudo mais. Então, vamos ler as alternativas. Alternativa A, ocupam áreas de vegetação nativa e substituem parcialmente a flora original. Perfeito, já é o gabarito aqui então. Está falando que a espécie exótica vai ocupar ali a área onde tinha vegetação nativa, substituindo parte dessa flora. E é verdade, como ela está competindo com a espécie nativa, ela vai tomar parte daquele ambiente, porque a espécie nativa vai começar a reduzir um pouco ali a sua reprodução, a sua ampliação ali da área, certo? E a consequência é substituir parcialmente essa flora original, tá? Uma redução ali, igual eu falei, da população da espécie exótica da espécie nativa, perdão. Alternativa B, estimulam a competição por seus frutos entre animais típicos da região e eliminam as espécies perdedoras. Não necessariamente, tá? Não é estimular a competição dos frutos entre animais típicos. Então, não tem isso. Alternativa C, alteram os nichos e aumentam o número de possibilidades de relações entre os seres vivos daquele ambiente. Também não vai alterar nicho nenhum, muito menos aumentar o número de possibilidades de relações. Na verdade, vai fazer o contrário, talvez diminua um pouco, né, por reduzir a quantidade da população ali, das espécies nativas e tudo mais. Alternativa D, apresentam alta taxa de reprodução e se mantêm com um número de indivíduos superior à capacidade de suporte do ambiente. Não necessariamente elas vão sempre possuir uma alta taxa de reprodução. Muitas vezes as espécies exóticas possuem sim uma reprodução mais acelerada, além, claro, de é, não terem predadores, né? Mas não necessariamente isso sempre vai acontecer e não necessariamente elas vão se manter com um número de indivíduos superior à capacidade de suporte do ambiente, ou seja, superior ao que aquele ambiente consegue oferecer ali para a espécie sobreviver. Isso também não vai acontecer sempre, tá? Vai acontecer no caso de surto extremo, por exemplo, mas é a exceção da exceção. Alternativa E,
diminui a relação de competição entre os polinizadores e facilitam a ação de dispersores de sementes e espécies nativas. Não, não vai diminuir a relação de competição entre polinizadores, não vai acontecer isso. Então, o foco aqui, o que faz ela reduzir a biodiversidade, é o fato dela ocupar locais onde tinha vegetação nativa, certo? E substituir, consequentemente, parte dessa flora por causa da competição interespecífica que vai acontecer ali naquele local, certo? Essa foi a aula de hoje. Muito obrigado, bons estudos. Não esqueçam de fazer a lista de consolidação após a aula e me contem também o que vocês acharam dessa aula, como ela ajudou vocês a perceberem os padrões ali da prova do Enem.